Informar, senhor presidente, que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, através da manifestação do juiz Nivaldo Brunoni, manteve o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para amanhã, quarta-feira. O magistrado rejeitou o pedido da defesa do líder petista. Os advogados da defesa pediram, por meio de um habeas corpus, a imediata concessão de liminar, suspendendo do processo criminal em que ele é réu por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex, imóvel situado no Guarujá, litoral de São Paulo, que a Lava Jato diz pertencer ao ex-presidente Lula, o que é negado por ele. A defesa alegou que não teria tempo suficiente para analisar o conteúdo de uma supermídia com 5,42 gigabytes com documentos que a Petrobras anexou aos autos. Estima-se que o arquivo tenha 100 mil páginas. Ora, para quem disse que estava a qualquer hora à disposição da Justiça, soa surpreendente que a defesa tenha pedido para adiar esta audiência que estava marcado, mais precisamente, um interrogatório. Ali, perante o juiz Sérgio Moro, o ex-presidente, como todos nós, e ninguém está acima da lei, ninguém merece tratamento diferente, vai ser tratado dentro do rito que deve ser seguido. Rito, aliás, muito bem definido ontem pelo próprio magistrado Sérgio Moro, quando afirmou que o interrogatório do ex-presidente, a audiência não é um confronto, Ele se preocupa com o clima da disputa que se formou em torno da data, numa espécie de transformar o interrogatório num show, num espetáculo, para converter o juiz em réu e o réu em inocente vítima de uma conspiração universal contra um primeiro presidente operário que nós tivemos no Brasil. Então, eu queria dizer que o juiz fez muito bem de fazer uma mensagem não é uma manifestação política, é simplesmente dizer que o interrogatório tem que seguir o rito do que determina o Código de Processo Penal, os códigos, a lei brasileira. Exatamente, o processo, disse ele, não é uma guerra, não é uma batalha, o processo não é uma arena, e eu acrescentaria, não é um espetáculo político, de oposição e governo, de um contra o outro, é simplesmente fazer uma investigação. O juiz precisa, para saber se Lula é inocente ou culpado, precisa interrogá-lo para confrontar com as delações que foram feitas, com as informações que foram prestadas por mais de 50 depoentes. E a maioria daqueles que foram depoentes na delação ou informação premiada, ou colaboração premiada, que é o termo técnico, eles não estavam presos. As pessoas esquecem disso. A maioria não estava presa. A maioria foi espontaneamente prestar informação. Então, não se alegue que está se forçando com a prisão prolongada, a forçação de uma barra para que o preso preste informações através da colaboração ou, se preferirem, delação premiada. Nós temos que acabar com essa vitimização. A pessoa tem uma denúncia grave, precisa prestar contas à justiça. Não é só o pobre, o negro, o ladrão de galinha que vai para a cadeia, tem que prestar sua informação ao juiz, à justiça, prestar contas à justiça. As denúncias são graves, senador Medeiros, são muito graves, e é preciso fazer a confrontação. O juiz não pode decidir sem ouvir as partes, é do processo, a legítima defesa, ele tem todo o direito. Coloque os seus advogados para defendê-lo e argumentar e levar provas de que não deve. Quem não deve não teme. Por que transformar isso num espetáculo e não dizer queremos um julgamento justo? Só isto, um julgamento justo. Qual é o julgamento justo? Defesa ampla e irrestrita para o ex-presidente. Só isso. E é isso que está sendo dado a ele na oportunidade de amanhã, quando ele for prestar
prestar o interrogatório ao juiz Sérgio Moro, que não pode ser ele desrespeitado porque o próprio ex-presidente, numa bravata inaceitável, ameaçou, se eleito, prender o juiz, prender os procuradores e amordaçar a imprensa, prender até jornalistas, se for preciso, porque simplesmente não estão agradando os poderosos. Eu lamento que o Brasil, em pleno regime democrático, venha viver esse clima, uma espécie de tentativa de venezuelização do nosso país. Mas nós estamos muito longe, felizmente, com todo respeito à população da Venezuela, que está sofrendo nas mãos sob o jugo de um ditador que agora amordaça a imprensa, tomou conta do Poder Judiciário, que só fala para atender às demandas do governo e do presidente de plantão, o presidente Maduro. Então, nós não podemos imaginar que o Brasil possa seguir os passos da Venezuela. É uma temeridade. Então, não adianta bravata e não adianta colocar qualquer exército revolucionário, camisas vermelhas, bandeiras vermelhas em Curitiba, porque isso não vai resolver o problema da culpa e da inocência. O tribunal não é um tribunal popular. O Brasil é uma democracia, tem um judiciário independente, autônomo, soberano, que não está afeito às vontades e de um poder que está, seja do presidente da Câmara ou do Senado. Já cassamos aqui o mandato de 2 senadores. A justiça e a democracia são assim. Estado democrático de direito pressupõe exatamente essa independência. E não serão as manifestações que se pretendem fazer em Curitiba que vão alterar o curso desse julgamento. Ele não é um julgamento político, ele é um julgamento jurídico, com denúncia, com acusação fundamentada, com provas cabais, materiais e testemunhais. O que mais querem? O que mais querem? Será que 50 depoentes que já demonstraram claramente e sobejamente provas concretas sobre esse envolvimento, todos mentiram e só uma pessoa diz a verdade? Essa é a grande pergunta que tem que se fazer. Eu queria, então, renovar aí, acho que o juiz tem que ter exatamente a serenidade com que esse magistrado jovem tem se portado em relação a esse processo, merece o nosso respeito. E ele fez muito bem de pedir que não haja essa espetaculização daqueles que defendem a Operação Lava Jato, que é o único caminho de nós passarmos este país a limpo. Queria, por fim, lembrar que o editorial de hoje do jornal Zero Hora, onde eu tive a honra de trabalhar, tem o título Intimidação Inaceitável. A fronteira entre o direito de defender Lula e a tentativa de intimidar a justiça precisa ser respeitada. Quando aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocam atos de rua no mesmo dia, local e horário de seu depoimento à justiça, é porque pretendem criar um indefensável clima de intimidação com o qual defensores de um país mais ético não têm que consentir, como consentir. Por isso, fez bem o juiz Sérgio Moro ao pedir que apoiadores da Lava Jato, hoje uma espécie de ícone do combate à corrupção, evitem dar margem para a violência em Curitiba. Juízes precisam de ampla liberdade e de salvaguardas para julgar com autonomia e isenção. A decisão tem que ser tomada com base nos autos, não em pressão popular de qualquer tipo. Ao convocar simpatizantes, o ex-presidente e aliados reafirmam o pouco ou nenhum apreço pela justiça. O ex-dirigente, indiciado por corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, terá amanhã, justamente, a oportunidade de se manifestar sobre as suspeitas de ter recebido vantagens indevidas da empreiteira OAS relacionadas a um apartamento triplex em Guarujá, no estado de São Paulo. Não se trata de minimizar o fato de um interrogatório envolver uma figura pública muito conhecida, que já ocupou o mais elevado cargo público no país. A fronteira entre o direito de defender Lula e a tentativa de intimidar a justiça precisa ser respeitada. O que não há é qualquer justificativa para transformar uma audiência em ato político partidário, com riscos de culminar em excessos que só serviriam de pretexto para radicais interessados em atropelar a democracia. A Constituição brasileira
senhoras e senhores, não tem atalho. Não tem atalho. E não é por ação direta de um julgamento popular que esse tema será resolvido. Será pela via do Poder Judiciário, independente, soberano e autônomo. E é dessa forma que nós pretendemos que o nosso país continue. Quero, senhor presidente, a transcrição do editorial de 0 Hora, intitulado Intimidação Inaceitável, publicado hoje, desejando que amanhã os próprios aliados do presidente tenham em mente que qualquer ato de violência, qualquer gravidade, qualquer confronto que lá aconteça, serão responsabilizados. E, em vez de tirarem proveito, terão a rejeição da população brasileira. A população brasileira é pacífica, é ordeira, ela quer trabalhar em paz, ela não quer confronto, porque as cenas de violência que nós estamos vendo todo dia na Venezuela não servem ao Brasil. As vítimas, o sangue que já correu nas ruas de Caracas não vão correr nas ruas de Curitiba. Não vão correr porque a democracia falará mais alto neste momento. Para terminar, eu concedo a parte ao senador Medeiros, agradecendo antecipadamente ao senador a gentileza da permuta do tempo, porque eu estava inscrita em 11º lugar e Vossa Excelência permitiu. Obrigado. Eu que agradeço, senadora, senão teria perdido a minha vez aqui, porque está tudo cercado devido às manifestações. Mas, senadora, eu gostaria de destacar um ponto importantíssimo do seu discurso. Um ponto que essas pessoas deviam levar a sério para o próprio bem deles. Eu vejo que no campo, na parte indígena e também nas discussões políticas, o Brasil desgringolou após essas pessoas perderem o poder aqui em Brasília. Antes, durante o período deles, esses movimentos estavam todos quietinhos, porque todos tinham a sua, vamos dizer, a torneira pingava, e esses movimentos sociais não estavam fazendo baderna. Mas, senadora Ana Amélia, no campo começou uma verdadeira guerra. Porque no momento em que nós estávamos aqui discutindo o impeachment, Vossa Excelência se lembra muito bem que eles subiam aqui e diziam: nós vamos tocar fogo nesse país, nós vamos impedir que esse governo governe. E eles estão fazendo isso. Ao simplesmente mandar para as calendas o Estado de Direito, porque é isso que eles estão fazendo. Vossa Excelência, eu não vou repetir, porque Vossa Excelência traçou realmente como se desenvolve um processo. Um processo, ele é inercial, ele vai se desenvolvendo por fases, e é o que está ocorrendo. O presidente está tendo os melhores advogados para defendê-lo. Acontece que a sociedade brasileira não é culpada pelos fatos estarem borbulhando, porque, como Vossa Excelência falou, as pessoas que estão indo lá depor, elas estão demonstrando fatos e carreando provas para o processo. E o que é inevitável é que está sendo devolvido, inclusive, milhões, aliás, já vai para a cifra dos bilhões. Se não é verdade, se tudo é mentira, se tudo é um complô, de onde está vindo esse dinheiro? Então, está bem provado que os fatos ocorreram e que havia havia uma estrutura hierárquica, e todos os fatos estão apontando que a estrutura hierárquica era baseada ali na presidente Dilma e no ex-presidente Lula, que eram os mandatários, que mandavam, que compunham, eu diria que fazia a construção da estrutura de poder das estatais. Basta destacar a Petrobras. Então, isso está ficando patente, e eu sinto que há um desespero. E houve uma estratégia deles para descredibilizar todo esse processo, senador Regufe. Qual foi? O nosso senador, aqui, ex-vice-presidente do Senado, numa ligação, foi bem dito, ele dizia o seguinte: presidente, falando para o Lula, nós precisamos politizar esse processo. Nós precisamos chamar ele para a seara política. E qual era o raciocínio? E sórdido, mas inteligente. É que ao trazer o juiz Moro para um confronto, igualava o juiz Moro ao presidente. E aí criavam um cenário de torcidas, que é o que estão querendo fazer.
Na verdade, Vossa Excelência deixou bem claro, não se trata do juiz Moro e do ex-presidente Lula. Se trata do Ministério Público e as provas e o ex-presidente Lula. Juiz Moro é o juiz. Portanto, Vossa Excelência traz uma mensagem muito importante. Se morrer alguém, se for derramado sangue ali, a responsabilidade é do senhor Boulos, é dos senadores que subiram aqui, mandando as pessoas irem para Curitiba. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço muito a valiosa colaboração da parte do senador José Medeiros e renovar aqui o desejo de que Curitiba não se transforme numa Caracas amanhã, porque o Estado democrático de direito do nosso país é motivo de muito orgulho. A Operação Lava Jato, é bom reconhecer, senador Medeiros, ganhou páginas em toda a imprensa mundial pela relevância que tem, porque o nosso país, lamentavelmente, é uma vergonha para os brasileiros, especialmente para aquele trabalhador assalariado que ganha salário mínimo e que vê milhões e milhões de dinheiro jogados, sugados da Petrobras, um dos patrimônios nossos, de todos os brasileiros, jogados no mar da lama da corrupção. Quando um delator diz que pode repatriar milhões de dólares, não são reais, senador Dário Berger, são milhões de dólares, repatriar e devolver tudo à Petrobras, o senhor imagina o que representou o conjunto dessa obra maléfica, danosa e perigosa que foi a corrupção que tomou conta do país nas ações da Petrobras, destruiu essa grande empresa que nós temos orgulho dela. Então, agora, para recuperar o tempo perdido, projetos que foram absolutamente irresponsáveis para atender absolutamente interesses ideológicos dos governos alinhados ideologicamente com esta esquerda que pensa de uma maneira bastante radical e atrasada, com a construção de um porto em Cuba, a construção de refinarias da Petrobras na Venezuela, no Brasil, sócios da estatal venezuelana, com a Bolívia, com o Equador. Então, isso tudo foi dentro de um grande esquema. E quando o senhor José Dirceu, que deixou a prisão numa decisão que surpreendeu o país, declara e escreve que os cachorros da ditadura, foi assim que ele classificou os delatores da Lava Jato, cachorros da ditadura, pode-se imaginar o grau de ódio que continua no coração dessas lideranças tão importantes do partido. E eu indagaria, são cachorros da ditadura, são os mesmos que alimentaram os cofres do partido que ficou 13 anos no poder. Os mesmos cachorros da ditadura que fizeram isso. Obrigada, presidente.